Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a entrevista do Thomas Shannon, que é um ex-embaixador americano aqui no Brasil, que disse que Trump superou Bolsonaro. Não, que Bolsonaro é página virada, que agora Trump percebeu que não consegue mudar julgamento no Brasil e agora ele vai negociar com o Trump. Cara, impressionante como é que essa entrevista do cara repercutiu em todos os jornais brasileiros. Aí tu vai ver o que o cara fala. O que ele está falando é basicamente a narrativa da esquerda. Ele é um embaixador da era do Obama. Foi o Obama que colocou ele. Ele é um cara esquerdista, né? Então é lógico que ele ia falar uma besteira dessa, né? Inclusive, muito engraçado ele falar que, olha só aqui, ó, que o Bolsonaro é página virada, mas sanções contra ministros do STF vão ser mantidas. Então, que justificativa teria manter sanções contra o Alexandre de Moraes se o Bolsonaro é página virada na história, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, é lógico que não é isso, né? É lógico que o cara é um esquerdista que está falando aí o ponto de vista esquerdista. O que chama atenção é todos os jornais repercutirem essa entrevista como uma coisa importantíssima e coisa e tal. Justamente por quê? Porque eles estão doidos para chegar no pós-Bolsonaro. Você pode ver que tem um monte de gente falando não, que é direita pós-Bolsonaro, que não sei o que é lá pós-Bolsonaro. Eles estão querendo convencer você do pós-Bolsonaro. Eu vou convencer você do pós-Lula, porque na verdade é o Lula que está ferrado nessa entrevista, como diz o Coppola aqui, ó. O Lula pode ficar vulnerável numa reunião com o Trump. Por quê? Porque o Trump pode apresentar contra ele as coisas do Hugo Carvajal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Esporádico, Marmota 2, aqui é Lobo Branco, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O tempo foi mas todos estão falando dessa entrevista aqui, né? Bolsonaro é página virada para Trump, diz ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O que esse cara é importante nessa história? O cara foi embaixador do Obama, o cara é democrata, evidentemente que ele é socialista, evidentemente que ele vai criticar Bolsonaro, não vai estar elogiando Lula, né, criticando Bolsonaro, é evidente esse tipo de coisa, né? Mas vamos ver a entrevista do cara aqui, porque a coisa que chama atenção nessa história é isso daqui, ó. Bolsonaro é página virada para Trump, porque Trump percebeu que não vai conseguir mudar o processo judicial brasileiro. Olha a idiotice disso. Ninguém está falando em mudar o processo judicial brasileiro, né? O fato é, o que eles têm que fazer é anistia, né? Anistia, aprova anistia no Congresso e pronto, resolvido o problema. Que papo de mudar o sistema judicial brasileiro? O que eles querem é o pós-Bolsonaro. Eles não conseguem se conformar que a população brasileira continua gostando do Bolsonaro e não vai mudar, isso não vai alterar, né? Então essa é a grande vontade da esquerda e da centro-esquerda também, que é o PSDB da vida, né? O pós-Bolsonaro. Não, agora superamos, agora deixa para lá, agora vamos para outras coisas, acabou Bolsonaro, acabou, não fala mais isso, né? É isso que esse pessoal quer chegar com essa sobreexposição dessa entrevista do cara aqui, né? Então olha só, tá o cara aqui falando que, segundo ele diz, aqui ó, olha só, após semanas de tensão entre os Estados Unidos e Brasil, no pior momento da relação, os dois países iniciaram um movimento de reaproximação. Iniciaram reaproximação, o caramba. O Trump iniciou a reaproximação, porque o Lula, covarde do jeito que era, jamais faria nada, né? A aproximação marca uma guinada na postura do Trump. O que, de novo, guinada em quê? Guinada nenhuma, meu amigo. O Trump não mudou absolutamente nada. Todas as sanções continuam no mesmo lugar, todas as coisas continuam no mesmo lugar, não teve mudança nenhuma, né? Aqui, ó, em julho havia imposto uma tarifa de 50% sobre produtos e condicionado a normalização das relações à suspensão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Mas o que motivou a reviravolta? Que reviravolta? Não tem reviravolta nenhuma, não teve nenhuma medida alterada, né? Então tá aqui, ó, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, aponta dois fatores. O primeiro, segundo ele, é o reconhecimento de que Trump não conseguiu interferir no processo judicial de Bolsonaro. Não conseguiu e coisa e tal. Ele sabia que não ia mudar nada no final das contas, não tinha essa possibilidade, né? Havia a possibilidade de algum outro ministro, né, ficar com medo e evitar esse tipo de coisa, é verdade, mas os ministros escolheram o pior caminho para tentar manter, achando que vão ganhar na parada, vão ganhar na porrada esse negócio. Não vão se fuder todos eles, mas... essa foi a briga toda. O Alexandre de Moraes tem hoje um controle tão grande no STF que os outros ministros ficaram reféns dessa história, né? Aqui, ó. Trump sabe que sua tentativa de proteger Bolsonaro da prisão e garantir que ele pudesse disputar eleições fracassou. Eu não sei. Eu vejo um monte de possibilidades ainda nisso daqui. Vejo um monte de possibilidades.
Aliás, isso é uma das coisas também do pós-Bolsonaro, né? Eu levantei aquela hipótese sobre a segunda turma eventualmente anular o julgamento, e tem outras hipóteses também, tá? Tem, por exemplo, a hipótese do habeas corpus, que está com o André Mendonça, né? Que é um habeas corpus também que anula o julgamento todo, que está na segunda turma, e que com o Fux lá também pode ser julgado, né? E pronto, pode ser destruída a coisa toda, né? Enfim, tem um monte de possibilidades que se abriram com o Fux na segunda turma para resolver o problema do julgamento do Bolsonaro. Eu acho que esse pessoal está andando muito rápido. Por quê? O que eles querem é chegar no pós-Bolsonaro, é isso que eles estão querendo, né? A segunda razão, segundo o Shannon, foi o convencimento de que os produtos brasileiros prejudicaram empresas e consumidores americanos. Então, olha só, duas coisas muito estranhas. Primeiro, que o jogo mal começou. Esse negócio, tudo bem, é verdade que o Alexandre de Moraes dobrou a aposta, né? Mas isso é esperado que ele ia dobrar a aposta mesmo. Isso não quer dizer que ele não tenha conseguido. O projeto da anistia está avançando na Câmara, teve a urgência apreciada, né? Está sendo avaliado lá na comissão, lá. É o PL disso, o PL daquilo, não sei, mas está sendo avaliado lá no Congresso, né? E outra coisa, dizer que foi convencido que as tarifas prejudicam empresas e consumidores americanos. Olha só, tarifas são uma merda mesmo. Eu sempre fui contra esse negócio de tarifa. Eu sempre achei uma bosta isso aí. Prejudica mesmo os Estados Unidos, prejudica o Brasil, não ajuda ninguém, coisa e tal. Mas o Trump botou tarifa em todo mundo, meu amigo. O Trump não botou tarifa só no Brasil, não. Ele botou tarifa em todo mundo. E não tá nem aí para esse papo de que prejudica empresas e não sei o que lá e coisa e tal. Ele não tá nem aí para isso, né? Ele tá usando tarifas como uma arma geopolítica já há algum tempo contra um monte de países, até contra o Canadá. Então, essa parada, que ele foi convencido e agora ele vai negociar e coisa e tal. O Trump quer encontrar com o Lula, mas ele quer encontrar com o Lula exatamente para pressionar o Lula nessa história, né? Ele sabe que tem um caminho, ele sabe, beleza, o judiciário não vai ceder. Não, somos soberania, fazemos merda, mas não voltamos atrás na merda que a gente faz e coisa e tal, e temos que proibir o Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro ganha a eleição, né? Então não podemos deixar o Bolsonaro concorrer, mas a anistia é um caminho que continua aberto por aí, né? Enfim, olha só, vamos para a entrevista dele direto, que eu acho que é mais importante. Agora, tem em mente, esse cara, diplomata de carreira, Shannon foi embaixador dos Estados Unidos entre 2009 e 2013, nomeado pelo Barack Obama. O cara é sossa, né? Então pode ter certeza que... Aqui, ele elogia o Trump aqui, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos está enfrentando uma crise, mas houve gestos de reaproximação, né? Ou seja, besteira aqui. O senhor acha que o que levou o presidente Trump a suavizar o tom com o Brasil foi só a química que ele disse ter tido com Lula quando se encontrou na ONU? Aí ele elogia aqui, parabéns ao presidente Trump, porque ele fez, ao estilo Trump, foi transformar um problema bilateral entre dois países em um encontro pessoal. Exato, o Trump está seguindo a cartilha do livro dele lá de negociação. É isso mesmo que o Trump vai dar um porradão, depois traz a coisa para o lado pessoal, para negociar pessoalmente. É isso que ele está fazendo com o Lula, está aplicando a tática de negociação dele, né? Um encontro positivo, e usou esse encontro para mudar o tom da conversa entre os países. No mundo da diplomacia, isso é um movimento muito inteligente, ou seja, o pessoal está entendendo que quem está dominando a coisa é o Trump. O Lula está sendo levado, sabe a pessoa que tá dançando? Tem o cara que conduz a dança e o cara que está sendo dançado na parada. É o Lula, esse sujeito, né? O senhor acha que os pedidos de Trump pela anulação do julgamento de Bolsonaro foram retirados da mesa? Não, não foram, né? Ele fala que sim, foram. Não, não foram. Pô, a primeira coisa que o Marco Rubio falou com o Mauro Vieira foi sobre isso, né? Mas foi pela ação das instituições brasileiras, porque o Lula não cedeu e o Trump entendeu que sua tentativa de intervir em processos criminais do Brasil não iria prosperar e coisa e tal. Meu amigo, o Trump ficou mais puto ainda, porque ele tá vendo que o que tá acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu com ele lá, né? Aí ele fala assim, não, mas e com relação a retirar, já que não vai prosperar esse negócio, não tem por que manter a pressão no STF, não é? Porque, afinal, como é que vai ser isso, né? Aqui, ó, página virada, tentativa de Trump influenciar o julgamento, página virada? Sim, porque ele vai fracassar de novo quando já fracassou uma vez e não sei o que lá. Não, meu amigo, isso começou, leia o livro do Trump sobre negociação, isso começou agora, essa negociação, né? Enfim, e as sanções sobre os ministros vão ser mantidas? Sim. Espero que sim. Acho que encontre uma saúde, mas acho que a principal preocupação no momento é o impacto econômico. Ele não vai mudar o que ele está dizendo aqui, que as sanções contra os ministros do STF. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que, no final das contas, que não tem acordo nenhum. Eles estão tentando vender essa ideia de que Bolsonaro está superado. Por quê? Não está superado nada. Se o Bolsonaro tivesse superado, se o Trump realmente tivesse chegado à conclusão de que não, porque ele foi mal informado sobre a situação do Bolsonaro e que Bolsonaro tentou um golpe mesmo e não sei o que lá, não sei o que lá, se ele realmente estivesse pensando isso, a primeira coisa que ele faria é acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Não tem por que manter esse troço se
ele já não tem expectativa nenhuma de ganhar nisso daí. O problema é que não é essa a história. Ele tem expectativa também, ele sabe que precisa manter a pressão no Alexandre de Moraes, por quê? Porque a saída que você tem agora é aprovar anistia no Congresso e o resto dos ministros do STF ficar do lado correto. Ou então alguma outra solução lá no STF na segunda turma. Duas possibilidades para resolver esse problema, né? E aí ele fala que, mas ele quer voltar né, com relação às tarifas. Quando o senhor acha que as tarifas podem ser retiradas? Depende do ritmo de negociação, e se não forem retiradas, vão ser reduzidas drasticamente, ou vários produtos ficarão isentos, e não sei o que lá. Tá, mas o que o Brasil vai dar em troca? Esse pessoal, a esquerda está vendendo a ideia de que o Trump vai voltar atrás sem receber nada em troca. E eu não sei se isso vai ser verdade não, tá? Vamos ver o que vai ser esse encontro aí, o que o Lula vai oferecer pro Trump. Porque esse negócio de terra rara, no final eles falam que não, o senhor está certo disso? Tão certo quando alguém poderia estar em alguma coisa no mundo. Afinal, se nada acontecer com as tarifas, qual foi o motivo dessa mudança de postura? Idiota, você não leu a porra do livro do Trump. A mudança de postura, não teve mudança de postura nenhuma. O Trump está seguindo o passo a passo do livro de negociação dele lá, que é justamente trazer a coisa pro lado pessoal e tentar resolver a questão. Dar um porradão, trazer a coisa pro lado pessoal e tentar resolver a situação quando o oponente já está em desvantagem. Porque para pensar, o Lula não tá agora lutando por melhores condições para o Brasil. Ele está lutando para voltar às condições anteriores do Brasil, né? E é isso, o máximo que o Lula pode conseguir é voltar ao que estava antes, né? Então, assim, é uma situação complicada que o Lula tá. Ele tá negociando em desvantagem e no lado pessoal, né? Enfim, o cara aqui tá seguindo a corrente da esquerda nessa história, né? Aí ele fala que, se houver ataque da Venezuela, e na questão da Venezuela, é ligado? O cara diz que não. É lógico que é ligado. É lógico que tem ligado. Petro, Lula e Maduro é o trio dos socialistas fracassados aqui da América Latina. Então é lógico que está ligado uma coisa com a outra, né? Mas o cara diz que não tem nada a ver, que uma coisa que no Brasil é só comercial e não sei o que lá. Outra coisa que ele coloca no final aqui, que dá para ter certeza que o cara não tá sabendo o que ele tá falando aqui, ó. Mas a questão dos minerais e terras raras. Sim, minerais críticos e terras raras são centrais ao desenvolvimento dos processos, eu não sei o que lá. Cara, o Brasil é irrelevante nessa história. Aliás, a América Latina inteira é irrelevante nessa história. Tem muita terra rara aqui? Tem muita terra rara, mas o problema da terra rara não é terra rara, é o processo de purificação, de refinamento da terra rara. Isso é que é complicado, que só a China tem. Esse é que é o problema. O pessoal fica insistindo nesse negócio, não porque vamos explorar terra rara. Eu acho que devia explorar mesmo, porque né, a riqueza mineral tem que ser explorada mesmo. Mas o foco é no processo de purificação. Mas hoje o Brasil manda navios inteiros de terra rara, de minério de terra rara, lá para a China para ser processado lá, e enquanto a China estiver nesse negócio, não adianta nada para os Estados Unidos, né? Enfim, e por que o pessoal está dando tanta referência a essa coisa aqui, né? Está confirmada o encontro do Trump com o Lula. Como eu falei com vocês, iria ter um encontro, né? Tinha gente falando, não, que o Lula não vai encontrar com o Trump, que o Trump não vai encontrar com o Lula. Eu falei, não, olha só, não está marcado na agenda dele, mas muito provavelmente vão encontrar sim. Por quê? Porque é interesse do Trump. O Trump que está guiando essa parada, o Trump que está fazendo essa coisa toda, né? E a imprensa brasileira está querendo dar essa ideia que Bolsonaro é página virada. Bolsonaro já era, Bolsonaro não tem mais nada e coisa e tal. É lógico, um cara do Obama falando isso, né? É fácil, né? Agora, aqui, ó, Trump sinaliza reduzir tarifas sobre o Brasil, mas nas circunstâncias certas. Então, exatamente. Então, podemos negociar tudo, vamos fazer a coisa toda aqui, nas circunstâncias certas. Ou seja, vai ter negociação, não tenha dúvida nenhuma. Agora, como é que vai ser essa negociação? Não sei. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? O Caio Coppola traz uma ideia aqui, ó, que eu acredito num tópico muito sensível nessa reunião será a delação do senhor Hugo Carvajal, considerando o grande relator do narcotráfico chavista, né? Então, uma das coisas que o Trump pode jogar nessa reunião com Lula, que ele não pode falar abertamente ainda, mas ele pode jogar na reunião com Lula para forçar uma mudança do Lula, é justamente isso. Olha só, a gente tem aqui umas informações aqui que, no mínimo, vão atrapalhar muito você eleitoralmente, né? Tudo isso que o Carvajal delatou aconteceu há muitos anos atrás, então não tem expectativa de que isso poderia, por exemplo, levar uma prisão do Lula, né? O Lula vai ser preso de novo, evidentemente, mas vai ser preso pelo roubo dos aposentados, pelas outras roubalheiras que ele está fazendo nesse governo dele. Mas essa questão do Hugo Carvajal já está prescrita. Mas, de qualquer forma, são informações que podem prejudicar muito Lula. E mais do que isso, podem levar à cassação do registro do PT. Esse ponto tinha sido muito discutido e tem gente lá em Brasília com muito medo disso aqui. O presidente Lula pode ficar vulnerável em uma reunião com Donald Trump, segundo o Caio Coppola. Eu acredito que um tópico muito sensível nessa reunião pode ser a delação do senhor Hugo Carvajal, considerado o grande relator do narcotráfico chavista, né?
Inclusive, jornalistas brasileiros que pediram asilo nos Estados Unidos por perseguição judicial aqui no Brasil e tratamento análogo à tortura foram aos Estados Unidos e que cobriram isso. Eu acho que ele será um elemento com certeza. Ou seja, isso daqui é negociar em posição de desvantagem que o Trump vai levar para o Lula. O Lula está achando que o Trump vai ceder sem nenhum avanço em nada, ou que vai ficar só na mesma. A esperança do Lula é que fique só na mesma. Ele vai fingir para o Alexandre de Moraes, vai fingir para os brasileiros aqui que está lutando por tarifas mais baixas e não sei o que, ela não está fazendo nada, não está conseguindo nada. Mas o que ele não espera é que essa reunião vai ser muito pior. O Trump vai jogar a coisa muito pior para ele, vai fazer ameaças muito mais pesadas do que o que veio até aqui, né? A porrada que ele deu, essa primeira porrada que ele deu da Magnitsky, Alexandre de Moraes e as tarifas, só para ele dizer, olha só, eu tô aqui para brigar. É briga. É só o cartão de visitas para o governo Lula, né? Agora que vai ser o encontro dos dois é que vai vir realmente as ameaças de verdade do Trump, caso ele não resolva a questão do Bolsonaro e coisa e tal. Vamos ver qual vai ser a posição do Lula depois desse encontro com o Trump, né? E uma coisa curiosa, né? Vocês lembram que o Alexandre de Moraes reabriu o caso contra o Valdemar da Costa Neto, né? E, segundo estão me dizendo, o boato lá em Brasília é que isso foi encomenda do Zé Dirceu. O Zé Dirceu falou para o Alexandre de Moraes reabrir o caso contra o Valdemar da Costa Neto. Por quê? Porque eles querem ter a ficha de destruir o PL, de tirar a filiação do PL. Jogar essa coisa da dissolução do PT com a dissolução do PL, né? O Zé Dirceu está por trás disso, o Zé Dirceu conhece essa coisa toda, o Zé Dirceu certamente está envolvido nessa história toda, então esse pessoal está com medo do que vai dizer o Hugo Carvajal e provavelmente está com medo do que o Lula vai ouvir do Trump, né? Vamos ver o resultado da reunião do Trump com o Lula, vai ser na manhã do dia 26, na manhã de amanhã, a gente vai ficar sabendo o que foi discutido nessa história toda aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.